Você já ouviu falar que a Bíblia revela um mistério fascinante sobre o corpo humano, que passa despercebido por muita gente? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo compartilha uma verdade profunda que desafia nossa forma de entender a existência. Ele explica que o corpo que temos agora é apenas uma semente, destinada a ser transformada em algo incorruptível e eterno. Esse novo corpo, segundo Paulo, não será apenas espiritual, será real, glorioso e palpável, feito para viver na eternidade sem dor, doença ou morte. Pense nisso. Todas as nossas limitações físicas, envelhecimento e enfermidades deixarão de existir. E o mais surpreendente é que nem todos precisarão passar pela morte para vivenciar essa transformação. Alguns experimentarão essa mudança enquanto ainda estiverem vivos. Essa revelação, muitas vezes ignorada, muda completamente a maneira como encaramos a vida, a morte e até o propósito de estarmos aqui. Por isso, se você quer continuar descobrindo esses segredos sobre o corpo celestial e as promessas da eternidade, inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhuma nova reflexão ou revelação escondida nas Escrituras, verdades que podem transformar a sua fé e a sua visão sobre o futuro. Nos tempos do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto era um verdadeiro ponto de encontro de culturas, ideias e crenças. Essa metrópole grega, marcada pela influência do pensamento helênico, fervilhava de filosofias, religiões e tradições que moldavam a visão de mundo de seus habitantes. Entre os novos convertidos ao cristianismo, muitos ainda mantinham antigas noções sobre a alma, o corpo e a vida após a morte, herdadas de suas experiências passadas. É nesse contexto que Paulo escreve sua carta aos Coríntios, adotando um tom ao mesmo tempo pastoral e combativo. Ele procura corrigir distorções doutrinárias que ameaçavam enfraquecer uma das verdades centrais da fé cristã, a ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios surge como um grande manifesto de fé, uma resposta firme à incredulidade silenciosa que se infiltrava na igreja. Paulo coloca a morte no centro da discussão, apenas para mostrar que ela foi superada pelo poder da vida eterna. A questão não era apenas teórica ou futura, mas uma crise de fé imediata. Havia quem acreditasse que Cristo ressuscitou, mas duvidasse de que os mortos também pudessem ressuscitar. Para Paulo, essa contradição era insustentável. Ele não escreve com frieza intelectual, mas com paixão e urgência, como quem tenta reacender uma chama prestes a se apagar. Para ele, a ressurreição não é um símbolo ou metáfora, é uma realidade concreta, essencial para a identidade cristã. Sem essa verdade, tudo perde o sentido. A pregação, a fé e até o sacrifício dos mártires, a morte, o sepultamento e a ressurreição formam o centro vital do Evangelho, o alicerce sobre o qual toda a fé cristã se sustenta. Sem a ressurreição física de Jesus, o cristianismo simplesmente não existiria em sua essência. Para os primeiros discípulos, esse evento foi o selo definitivo que confirmou cada palavra e cada ato do Mestre. Sem ele, toda a estrutura da fé desmoronaria, como uma casa erguida sem fundações sólidas. O corpo glorificado de Cristo não representa apenas o poder divino, mas é também a garantia de que todos os que creem participarão da mesma glória. Por isso,
Paulo se dedica com tanta ênfase a defender essa verdade. Ele recorre a testemunhos oculares: Pedro, os 12 apóstolos, mais de 500 irmãos, Tiago, todos os apóstolos e, por último, ele próprio. Essa lista detalhada demonstra que a ressurreição de Jesus não foi uma ilusão coletiva nem uma lenda inventada posteriormente, mas um fato histórico, confirmado por múltiplas testemunhas vivas. Mais do que um ponto de fé, trata-se de um acontecimento real, que se tornou a pedra angular da esperança cristã. Paulo é categórico: se Cristo não ressuscitou, a pregação perde o sentido, a fé se torna inútil e a redenção dos pecados jamais teria acontecido. As consequências seriam devastadoras. Os que morreram em Cristo estariam perdidos, e os que permanecem vivos seriam os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Em um dos trechos mais fascinantes da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo utiliza uma imagem retirada da agricultura para esclarecer algo que muitos naquela comunidade não conseguiam compreender. Como poderia um corpo que morreu voltar a existir de uma forma diferente? Para explicar, ele recorre a uma metáfora poderosa: a da semente. Quando alguém planta uma semente, ela não permanece como era antes. Ela precisa morrer, se desfazer, para que uma nova forma de vida surja, distinta, mas ligada à anterior. Esse processo de transformação de semente em planta é para Paulo a chave que revela o mistério da ressurreição. Essa comparação vai muito além de uma simples figura de linguagem. Ela traz consigo um ensinamento espiritual profundo. A semente simboliza o corpo terreno, frágil, limitado pelo tempo, sujeito à dor, ao pecado e à morte. Ao ser colocada na terra, ela não está sendo eliminada, mas preparada para algo maior. A planta que brota representa o corpo celestial, incorruptível, glorioso, cheio de poder e feito para a eternidade. Essa passagem não fala de um retorno ao que já existia, mas de uma transformação total, uma elevação divina do ser humano à sua forma perfeita. O contraste entre o que é semeado e o que é ressuscitado está no coração dessa revelação. Paulo diz que o corpo é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. É semeado como corpo natural, mas ressuscita como corpo espiritual. Essas oposições não são apenas figuras poéticas, são verdades teológicas. Elas mostram que a ressurreição não é uma simples repetição da vida terrena, mas uma transformação radical. O corpo espiritual não é algo abstrato ou imaginário, mas tão real quanto o corpo de Cristo depois da ressurreição, capaz de ser visto, tocado, de se relacionar com as pessoas, mas também de se mover entre o céu e a terra.